Os principais jogadores do Vasco estão se reapresentando nesta segunda-feira. Terão inclusive o primeiro contato com o técnico Fábio Carille. Ainda hoje, Paulinho vai conceder uma entrevista coletiva. 4 reforços estão sendo aguardados, além de jogadores que estavam emprestados e que irão reforçar o elenco nesse início de temporada. O CT Moacir Barbosa vai passar por uma reformulação, modernização. E as obras de São Januário, hein? Presidente Pedrinho tá cumprindo o prometido. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta. E na volta, só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Torcedor, o Vasco, até o momento, não realizou nenhuma grande contratação. Nenhum grande nome chegou em São Januário. O Vasco não fez nenhuma contratação mirabolante no que diz respeito à saúde financeira, né? A investimento pesado. Mas o Pedrinho, em algum momento, prometeu isso a você, torcedor? Ou será que nós, torcedores vascaínos, criamos uma expectativa do nada? Em nenhum momento o Pedrinho disse que o Vasco faria grandes contratações. Pelo contrário, ele sempre deixou claro que não iria afetar a saúde financeira do Vasco para fazer altos investimentos. Então, torcedor, o Pedrinho, e eu não sou advogado dele, mas o Pedrinho não está enganando ninguém. Em nenhum momento ele disse que contrataria um astro e esse atleta não chegou. O Vasco precisa urgente de um investidor. É isso que o Vasco precisa. E eu venho sempre batendo nessa tecla. É bom até relembrar que o Pedrinho já disse em algumas oportunidades que a meta é vender. Ele não quer cuidar do futebol do Vasco. Ele também prometeu isso. E a gente está aqui meio que fiscalizando. Promessa cumprida de não fazer grandes investimentos, e aí não importa, não estou entrando no mérito se ele está certo, se está errado, se é aquilo que o torcedor do Vasco gostaria ou não. Estou dizendo o seguinte, ele não está enganando ninguém. Em nenhum momento ele disse que contrataria. Esperamos a venda também da Vasco SAF, porque ele prometeu, né, que iria trabalhar para isso. Quais os 4 reforços do Vasco até o momento? Tietê, meia atacante, estava no Botafogo. O goleiro Daniel Fusato, os 2 zagueiros, Lucas Freitas, Lucas Oliveira. Esses são jogadores que o Vasco está contratando. Beleza? Os únicos contratados até o momento. E que já vão trabalhar com o Fábio Carille. Em relação ao goleiro, o Vasco precisa contratar um preparador de goleiros, né? O que estava lá deixou o clube e foi para o Grêmio. Quais atletas que estão retornando de empréstimo e que no primeiro momento estarão à disposição para o início da temporada, porque eles não foram realocados em nenhum outro clube, porque eles ainda têm contrato com o Vasco da Gama, precisam se reapresentar. Riquelme estava no Sport. De Luca estava no Ceará. Zé Gabriel estava no Curitiba. Serginho estava no Criciúma. E o Capasso, que estava no Paraguai. Dos zagueiros que o Vasco tem hoje, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lincoln e Luiz Gustavo, e o Capasso, acho que o Capasso é o melhor deles, nesse momento.
Tô batendo nessa tecla porque muita gente, a volta do Capasso, pô, a volta do Capasso, nesse momento é a volta do Capasso, que vai reforçar a nossa zaga, enquanto não vem nenhum outro zagueiro de peso, e que dificilmente virá, porque o Pedrinho já disse, não vai fazer qualquer engenharia financeira para não repetir erros do passado. Repito, se ele está certo ou se ele está errado é uma outra história, mas ele está cumprindo o prometido. Reformulação do CT. Isso é uma prioridade do Vasco. Por quê? Porque ao contratar jogador, ex-atleta de bom nível, quer saber que tipo de estrutura ele vai encontrar. E a estrutura hoje do CT Moacir Barbosa é muito aquém, mas é muito aquém da estrutura de outros grandes clubes do futebol brasileiro. E quando você tem um embate para contratar um atleta, e normalmente se tem, porque quando você ouve falar assim, ó, tal jogador foi oferecido ao Vasco, o empresário desse tal jogador, ele oferece ao Vasco e a outros clubes também. Claro, é óbvio. E aí, quando esse atleta vai avaliar para onde ele vai, ele pesa o salário que ele vai receber, a cidade que ele vai morar, os títulos que ele pode conquistar e a estrutura de trabalho. Tudo isso é levado em conta. Qual o peso de cada um? Aí depende de cada atleta. Às vezes ele leva o peso da cidade que ele vai morar por N motivos. Às vezes é porque a família gosta, enfim, N motivos. Do clube que ele está escolhendo, às vezes, por N motivos, é o time da infância dele, é o sonho dele jogar naquele time. Às vezes o dinheiro supera isso tudo, às vezes não tem peso nenhum a estrutura de um CT, às vezes tem, mas você precisa estar com o CT preparado para que, num critério de desempate, você tenha um CT para oferecer. E o CT do Vasco, Moacir Barbosa, precisa de melhorias. Sobre as obras de São Januário, torcedor, preste atenção porque é um assunto polêmico. Eu sou muito a favor de uma obra em São Januário, da melhoria, da modernização, para que São Januário tenha um estádio de primeiro mundo, excepcional. Eu sou muito a favor, ponto. Em que momento? Nesse não. Nesse não. Por quê? Porque o Vasco não tem um grande time por enquanto. E a força de São Januário faz com que o Vasco consiga algumas vitórias. Se você não tem um time e não tem São Januário, você vai ter uma perda muito grande. Muito grande. Então, nesse momento, eu sou o contrário que se iniciem as obras de São Januário. É melhor o Vasco primeiro formar um time para que ele possa não depender de São Januário. Deu para entender? Você ficar sem time e São Januário, meu Deus do céu. Pelo menos a gente tem São Januário. Pelo menos tem a força da torcida do Vasco. Então que o Vasco monte um grande time para que ele possa não depender de São Januário, porque vai ficar sem um estádio durante uns 3 a 4 anos. Então precisa de time para poder conquistar as vitórias longe do seu grande aliado, que é o torcedor vascaíno. A partir do meio-dia, hoje, ao vivo, como sempre, tem a Hora do Vasco. Tô te esperando.